Novamente agradeço a presença de todos, todas, todes. Agradeço também aos apoiadores, à Usina Colab pela entrega e espaço, alcance em soluções para empresas, Humanas, Tria, produção de eventos, o escritório SSA de advogadas e o Movice, produção de conteúdo. Estamos aqui com grandes nomes e agradeço imensamente a todas elas. Iniciando o painel Raça e Gênero na Advocacia, temos a Cláudia Luna, Fellow da OEA, advogada militante, membro da Rede Feminista de Jurista, presente em tantas entidades e de anos de carreira. Cláudia, você poderia falar um pouquinho para a gente a presença das mulheres negras no espaço de poder, algumas considerações tão importantes que você sempre faz? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a honra de poder participar desse segundo encontro feminista. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro, então é muito gratificante ver essa evolução e, sobretudo, estar aqui presencialmente, né? Então, parabenizar a organização na pessoa da querida Bruna Silos, agradecer aqui essa mesa tão potente, com mulheres maravilhosas, como companheiras de luta, como Maria Silvia Oliveira, Lázara Carvalho, enfim, todas vocês. Eu acho que não tem como a gente falar sobre a participação de mulheres negras nos espaços de poder sem pensar um pouco, não só na questão histórica, mas como no imaginário de uma sociedade que combina atravessamentos de raça e gênero, como nós, mulheres negras, somos construídas nesse imaginário, sem a gente falar sobre as imagens de controle trazidas pela Patricia Hill Collins, né, intelectual americana. Quando as pessoas pensam em nós, mulheres negras, em espaços de poder, e aqui eu quero trazer uma perspectiva muito particular e específica, quando falam de mulheres juristas em espaços de poder, mulheres negras juristas em espaços de poder, a gente não pode deixar de trazer aqui, a despeito da nossa excelência enquanto juristas, mulheres e negras, que nós temos aí uma história de quase 400 anos de escravização no Brasil, que acabou sedimentando na construção do imaginário dessa sociedade, né, como um grande legado histórico, infelizmente, a imagem de mulheres negras ainda em condições subalternizadas. E, ao mesmo tempo, como esses nossos corpos, que ao longo desse tempo foram considerados impensáveis, improváveis, impossíveis de ocuparem esses espaços de poder e que vem construindo essa trajetória para que possam, nesse contexto, quebrarem esse paradigma para de impensáveis, improváveis, impossíveis, se tornarem corpos inevitáveis, irrefreáveis e corpos que, na realidade, precisam estar nesses espaços, né? E aí eu até queria compartilhar uma história, até uma história pessoal. Eu lembro que eu estava, certa vez, fazendo uma palestra num espaço de juristas, numa entidade, e aí a época era essa, falando sobre a questão da saúde da mulher negra, a questão do câncer de mama, e aí tinha um homem que era esposo de uma amiga que fazia um projeto, e ele me apresentou. Aí ele foi me apresentar, essa é a Cláudia Luna, que é advogada, vocês veem aqui, mas a Cláudia veio do Rio de Janeiro, quero que vocês lembrem da história da Cláudia. A Cláudia, ela passou por uma situação, ela vivia lá no Rio de Janeiro com um traficante, ela sofreu violência, e ela vivia em cárcere privado. Meu Deus! Aí eu falei assim, aí eu falei, falando de quê? Né? Eu falei, gente, aí eu fiquei parada, assim, estupefacta. Falei, gente, ele está falando, me deu um negócio, eu fiquei parada.
Aí depois eu recobrei, o meu eu voltou, né? Porque a minha alma saiu do corpo naquele exato momento. Falei, gente, o que é isso? Aí eu falei assim, meu amigo, eu falei, gente, olha, muito interessante, porque o nosso amigo aqui, ele é fotógrafo e, na verdade, a mulher dele é jornalista e eu participei do projeto, mas ele é quem cria uma narrativa que, na realidade, poderia ser eu, mas não sou. Quero acalmar vocês todos, porque eu não sou essa pessoa sobre a qual ele está falando. E por que eu trago isso? E dialogo com a questão das imagens de controle que a intelectual americana Patricia Hill Collins trata. Porque, ainda que a gente não fale, o nosso corpo, não é? O nosso corpus, enquanto mulher e negra, quando sai daquele lugar, tradicionalmente, onde nós somos, historicamente, sociologicamente, antropologicamente, essa sociedade machista e racista constrói para nós, apesar da gente estar lá, nós não estamos, porque as imagens que constroem sobre nós ainda são aquelas que estão no imaginário de quem constrói, mas não somos nós. E quem constrói essas imagens de controle sobre nós foram as pessoas que historicamente nos colocaram nesse espaço de opressão e de aprisionamento. Então, por isso que eu trago essa história, que é uma história real, aconteceu comigo ao vivo. Vocês imaginam, a gente estava assim, igualzinho a gente estava lá, né? Gravando, tal, e a pessoa preparou 550 coisas para falar, e de repente acontece isso. Poderia ser a minha história, mas não era. E aí você fica pensando, gente, com que autoridade ou de onde essa pessoa constrói uma narrativa que não é a minha? E por que ele constrói? Então, hoje eu consigo entender, a partir de letramento racial e de gênero, o porquê que eu, naquela época, fui colocada naquele lugar. E a pessoa me coloca nisso e publicamente me colocou lá numa sinuca de bico. Por um triz. Se eu não reajo, aquela era uma história que ia ficar consolidada como se fosse a minha história. É como se tivesse uma outra pessoa protagonizando, escrevendo uma narrativa histórica que não era minha. Mas que ele queria que a autoria da história fosse dele, contando uma história que não me pertencia. E por que a gente fala isso? Porque quando juristas negras ocupam espaços de poder, é isso que eles querem fazer o tempo todo conosco. O sistema quer relembrar, quer recortar e desenhar e nos colocar, enquanto mulheres, juristas e negras, num lugar que não é um lugar de poder, ou um lugar de poder que eles, o sistema, quer escolher. Então, por isso que nós, juristas negras e juristas não negras, mas que somos aliadas, precisamos estar muito atentas ao que esse sistema deseja e quer que nós sejamos. É importante que a gente possa protagonizar as nossas narrativas, construir as nossas narrativas, e uma coisa que eu aprendi, que eu agora trago para a minha vida sempre: nada sobre nós sem nós. Ninguém pode contar uma história que não é a sua, porque da sua história você é a protagonista, você é a autora, você escreve e você muda. Então, a gente chega num ponto da vida da gente em que a gente não admite que o outro tire a caneta da sua mão e escreva uma história, uma narrativa que não é sua. Então, é importante que, enquanto juristas e negras, a gente assuma o controle da nossa narrativa e que faça a disputa da nossa narrativa e que não admita que alguém faça isso por nós. Nós estamos passando por um momento em que nós estamos lutando para deixarmos de ser objetos de direitos. De objetos de direitos, nós estamos nos tornando, no século XXI, estatísticas, até porque, quando a gente olha os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, somos nós, mulheres, que continuamos na mira
do Estado feminicida quando se fala em mortalidade de mulheres ou letalidade da violência em relação aos nossos corpos. E essa letalidade não é só da bala perdida, que não é a bala perdida, é a bala que já tem um alvo certo, que somos nós. Mas a gente fala de uma letalidade silenciosa ou que, às vezes, atua para nos retirar dos espaços de poder afetivamente. Existe uma outra coisa que é tão perversa. O racismo explícito a gente já conhece. Agora, o racismo afetivo é absurdo, porque a pessoa está sendo carinhosa com você, legal com você, mas ela está dizendo com todo carinho que aquele lugar não é para você e criando mecanismos diversos de sabotagem para que você não chegue naquele espaço. E aqui é muito importante, né, a gente abrir os nossos corações e falar a real. E a realidade é essa. Mulheres, juristas, negras em espaços de poder significa e simboliza transformação. E quem é que quer uma mulher negra jurista num espaço de poder? Ninguém quer. Porque o nosso corpo negro, quando ocupa um locus de poder, a gente não precisa dizer nada, porque o nosso corpo já é um corpo político. Incomoda, porque ele altera a paisagem e o cenário de poder. Porque para aquele espaço de poder, a única forma de nós, pessoas, principalmente mulheres negras, ocupá-lo é pensando em nós em espaços subalternizados, jamais em espaços de poder. E aí, quando a gente chega e ocupa, incomoda e muito. Por isso que é importantíssimo, enquanto estratégia, o aquilombamento. Aquilombar-se com outras mulheres negras é fundamental para que a gente possa preservar a nossa sanidade mental e, sobretudo, continuar prosseguindo naquele espaço. E criar alianças estratégicas com mulheres que não são negras, obviamente, e que são aliadas, obviamente, é imprescindível também para permanecer naquele espaço. E se a gente não faz isso, ou se a gente acha que a gente chega nesses espaços, eu cheguei por mérito, não se iludam. Ninguém chega sozinha em espaços de poder. Há toda uma caminhada prévia, toda uma construção prévia que levou até lá nós de maneira coletivamente. Se a gente for incapaz de lembrar, lembra da sua avó, da sua mãe, do motorista do ônibus que te levava até lá, né? Do porteiro do prédio. Então, é importante isso. Então, eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade e que essas reflexões tão profundas possam ficar aí para nós e de que a gente possa pensar que é possível, sim, juristas negras em espaços de poder, ousando, sonhando, pensando e transformar esses espaços, entendendo que ser jurista negra, sim, é ser excelência, que não tem mais desculpas para que se justifiquem as nossas ausências nesses espaços. Muito obrigada. Aí, gente, eu fui no telefone. Tá tudo bem? Cláudia, muito obrigada por uma fala tão esperançosa e espero que a gente veja aí as transformações em breve e acredito que veremos, pelo menos na minha vida eu quero ver. Nos meus anos de vida eu quero ver. Agora a Gabi vai apresentar um pouco da nossa próxima pessoa. Bem, a nossa próxima convidada é a Lázara. Lázara Carvalho, que honra ter você aqui com a gente. Venho acompanhando você há algum tempo, desde a campanha da OAB, e que bom tê-la aqui conosco. A Lázara é advogada, cofundadora do movimento Elo, Incluir e Transformar, do Instituto de Advocacia Negra Brasileira, e chefe de gabinete hoje da Secretaria Nacional de
petista do governo Lula do PT. Lázara, a fala é sua. Oi, gente. Boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria ter sido convidada, e em especial porque são minhas amigas, e eu sou o tipo que gosta de exibir a qualidade das minhas amigas, tá? Porque não é para todo mundo. Sinto muito sociedade, mas não é para todo mundo andar com as pessoas que eu ando. E quero te agradecer muito, Gabi, por uma coisa que eu acho que vai ser o central na minha fala. É a forma como você se refere a mim, e não só aqui, nas conversas que a gente tem em redes sociais, que a gente se aproxima e consegue se enxergar. E muito do que a doutora Cláudia falou a respeito de como existe uma imagem de controle criada para cada uma de nós, e quando nós falamos dessas imagens de controle, eu sei que é Patrícia Hill Collins, mas eu gosto de fazer sempre a referência a Winnie Bueno, que é a pessoa que trouxe para o Brasil e para o conhecimento da maior parte das pessoas o que são essas figuras de controle, porque elas são muito difíceis de entender algumas vezes. E uma referência que a Winnie Bueno faz e que para mim é muito pulsante é mostrar um exemplo, por exemplo, olha gente como está. Mas vamos lá. Um exemplo dos livros do Monteiro Lobato. E é algo que é muito marcante para mim, porque a Emília, o Visconde Sabugosa são criados de uma energia mágica que dá vida a esses seres inanimados. E eles são tecidos e construídos através da imaginação de quem? Exato. Mas muitas vezes a única coisa que a gente vê reverência até da própria Emília é com a Dona Benta. Nós temos marca de farinha que o nome é Dona Benta. Então vocês veem como aí já há uma figura de controle, e a Winnie fala muito sobre isso, sobre a mulher negra que Monteiro Lobato criou, que é a mulher da qual a magia para criar aqueles seres tão extraordinários que ilustram as histórias vem, que é através das mãos dela, e que mesmo ela sendo a pessoa que traz a vida, aqueles seres, ela não é respeitada por aqueles próprios seres, em especial pela Emília. Porque a Emília é, sim, um símbolo da branquitude. A Emília é birrenta, a Emília é teimosa, mimada, infantil, mentirosa, trapaceira. Não tem... Emília não tem limites, gente. Emília não tem limites. E Emília, toda vez que é contrariada, humilha, xinga, ridiculariza. E está no lugar dessa criança que, para a eternidade, pode fazer todas essas coisas. Por quê? Porque ela não aprendeu a ser diferente. E quando a gente fala de mulheres, em especial mulheres negras em espaços de poder, que eu já nem uso essa expressão espaço de poder, porque espaço de poder dá a impressão de que o poder é uma coisa assim, etérea, sabe? Que fica na atmosfera, e que você entrou naquela atmosfera, respirei, nossa, tô poderosa, agora governo este país. E não é isso. O poder não é um lugar. O poder é a condição de tomar decisões que envolvem a vida de todas as pessoas que estiverem ali, naquele espaço, naquele território. E é exatamente pensando nessas figuras de controle, a partir da explicação da Winnie Bueno, que eu entendo que nós, mulheres negras, nesses espaços, que eu digo que são espaços de decisão e não de poder, precisamos estar muito atentas à diferença que existe entre representatividade e representação. Porque as pessoas até podem colocar corpos como os nossos em espaços que se dizem espaços de poder. E eu falo isso a partir de onde eu estou. Eu sou a única mulher negra e
especialmente retinta, porque eu sou uma mulher inegavelmente negra, no espaço onde eu trabalho. Eu cuido do orçamento da secretaria onde eu trabalho. Eu ajudo a definir quais são as políticas públicas prioritárias na minha secretaria. E o meu chefe é um homem branco aliado. Mas quantos são os embates que eu tenho, embates velados muitas vezes, porque as pessoas sequer conseguem considerar por que este homem branco, poderoso, rico e tantas outras coisas, me escolheu para estar naquele lugar. Então, aí o primeiro embate é cota. Tem coisas, gente, que eu já não me dou o trabalho de responder. Eu falei isso mesmo. E eu vou contar para vocês aqui uma história bem bacana de uma pessoa que me chamou para uma reunião com várias outras pessoas, autoridades, polícia, outra coisa, e me apresentou assim, essa aqui é a Zara. Primeiro que todo mundo tinha nome e sobrenome naquele lugar. E eu acho que ela não entendeu que Zara para mim é bom, porque é como se eu fosse, entendeu, artista. Anitta não precisa de sobrenome, também não precisa de sobrenome, eu sou a Zara. E ela olhou para mim e falou assim, ela está aqui, ela é chefe de gabinete por causa da especialidade dela. Você é especialista em quê mesmo? Olha que legal. Né? Você é especialista em quê? Eu tive meu encontro com a Emília nesse dia, como vocês percebem. E essa minha querida Emília, chamaremos assim, olhou para mim muito tranquilamente e disse isso. Eu virei para ela, dei um sorriso e falei, Emília, é óbvio, tá na cara o porquê que eu tô aqui. Ela, não entendi. Eu tô aqui porque eu sou bonita. Vim resolver a crise estética do Planalto. Eu tô aqui porque eu sou bonita. É isso. A minha especialidade é ser bonita. Vocês imaginam a cara da pessoa na reunião que ela me perguntou no que eu era especialista e como isso tirou essa pessoa do eixo. Por quê? Porque como se criou uma ideia de qual vai ser a reação desta mulher negra que está lá por cotas, e muitas vezes as pessoas só fazem isso exatamente para te tirar do equilíbrio, para te tirar do teu cerne e para conseguir apontar e falar assim, tá vendo? Não falei? Elas são assim mesmo, todas raivosas. Quando a pessoa recebe uma resposta que não é a resposta que ela está habituada, ela não sabe nem o que fazer com aquilo. Aí eu procurei a pessoa na sala que eu conheci e falei, não é fulano que eu sou bonita? Ele falou assim, é bonita, é simpática, é competente, um excelente profissional. Eu falei, então agora, Emília, você já sabe qual é a minha especialidade. Qual é a sua mesmo? E as pessoas perdem o rumo. Então, quando a gente fala de estar em espaços de decisão, algo que a gente precisa muito treinar é nos ver, saber quem nós somos, saber qual é o nosso valor. Porque durante muito tempo embutiram na gente a falta de valor, o auto-ódio, a síndrome da impostora. Então, quantas vezes nós, mulheres negras, mesmo nos questionamos se podemos ou não podemos fazer determinada coisa? Gente, desculpa, não estou falando mal dos homens brancos, não é sobre isso. Mas um homem, em especial, um homem branco, hétero, que vem de uma condição social que o favoreça, o sujeito do privilégio, ele não precisa ter nada daquilo que está no currículo. Ele simplesmente vai ligar para algum amigo dele e vai falar assim, você conhece o fulano, dono da empresa X? Tem uma vaga assim e eu gostaria de trabalhar lá. Você pode falar com ele? E é assim que vai acontecer. Que um currículo super qualificado de uma outra mulher, seja uma mulher branca, uma mulher negra ou um homem negro, vai ser recusado e aquele cara que não sabe patavinas vai aparecer lá, sentado, mandando, e muitas vezes com diversas outras pessoas, mulheres em especial, e se forem mulheres negras tem um tempero mais, sendo altamente competentes. E é importante que a gente chegue nesses espaços? Claro. É importante que a gente faça disputas de narrativa? Sim. Mas é importante também que a gente saiba agir num nível muito estratégico, que é de saber quem somos e onde queremos chegar. Porque a gente entra na estratégia, a gente joga o jogo, mas não vende a alma. E é exatamente por isso que nós temos avançado. Porque se você pensa em 140 anos de uma abolição inconclusa aí, do meu ponto de vista mentiroso, um século não é nada historicamente. Quanto nós avançamos. Hoje nós estamos aqui, podemos falar sobre isso.
Nós estamos aqui e podemos discutir a questão de uma ministra negra no STF e de mulheres negras em todos os espaços de decisão desse país. E, em especial, eu falo da minha seara, que é o espaço do judiciário, da justiça, do sistema de justiça, que é a primeira porta em que mulheres especialmente se socorrem. Então, mais do que só entender que nós estamos nessa disputa, nós precisamos começar a olhar para nós mesmos de forma muito estratégica, nos reconhecendo e, em especial, nos aquilombando. Porque eu consigo fazer as coisas que eu faço e eu cheguei na posição que eu estou, que é invejada por muitas pessoas, exatamente porque são as mulheres que eu ando, que me fortalecem e que me dizem, vai por aqui não, agora segura, agora vai com tudo. Então, não existe estratégia para gênero, raça e classe que não passe pela disputa coletiva contra aqueles que estão nas posições de decisão e não de poder. A nossa luta, acima de tudo, é para que a gente possa expor o privilégio. E quando a gente expõe o privilégio, a gente obrigatoriamente leva essas pessoas a raciocinar sobre eles. Alguns vão ceder, outros não, mas a gente vai continuar a caminhar. Gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigada. Agora, continuando aqui a nossa dinâmica dessa mesa de peso, as mulheres maravilhosas, a advogada Maria Silvia de Oliveira, que eu tenho que rasgar uma seda um pouco, porque tem uma trajetória muito longa de militância dos direitos humanos, que eu admiro, que eu sou fã pessoal, membro também da Rede Feministas Juristas, e que não poderia deixar de nos honrar com algumas considerações sobre o tema. Por favor. Engraçadinha. Boa noite a todas as pessoas, as que nos assistem, posso falar assim, vocês que estão aqui presentes. Eu não deveria estar sentada aqui porque eu fui convidada para assistir. Mas a Cláudia Luna e a Lázara foram falando e eu fui me lembrando, né, de algumas coisas que, inclusive, eu pedi para a Cláudia Luna e a Lázara me ajudarem caso eu esqueça alguma coisa. Elas estavam... a gente está tratando aqui da questão de gênero e raça na advocacia e eu fui me lembrando de alguns caminhos que nós tomamos para chegar até aqui, né? Eu sempre costumo dizer que eu não falo nos espaços nesse lugar de advogada, né? Eu sempre digo que eu sou militante do movimento de mulheres negras. Eu fui forjada na militância no movimento de mulheres negras. Sou advogada. Isso me ajuda bastante nessa militância, né? Mas, inclusive, por exemplo, estar no espaço, né, de poder e decisão da OAB no período de 2019 a 2021 é uma circunstância em razão da minha militância no movimento de mulheres negras, né? Me chamaram para aquele local por conta dessa militância numa organização feminista negra, né, aqui em São Paulo. E eu me lembrei, Cláudia, do caminho que a gente percorreu, e aí eu lembrei do movimento Paridade Já na OAB, salvo engano, iniciado no Piauí, e que a gente participou de uma atividade em 2018, se eu bem me lembro, naquela faculdade que fica na General Jardim, e me pediram para mim falar, né? Já que nós estamos falando de paridade já, eu queria que você viesse aqui dar a sua opinião. Eu falei, olha, gente, eu vou ser curta e grossa. Vocês estão falando de paridade já para quem? Né? Porque em algum momento, durante essa campanha que vocês levantaram de paridade já, que eu acho extremamente importante, porque, afinal de contas, as advogadas pagam a OAB e o mesmo valor que os homens pagam, em que momento vocês pensaram nas mulheres negras? Né? E aí é aquilo que a gente sempre vê. Todo mundo engole seco, né? E, ok. Nós entramos para a OAB, no conselho da OAB. Isso eu vou pular um pouco porque, né, o desgaste foi tamanho,
mas eu tenho que lembrar aqui que em março de 2020, nós estivemos no Encontro Nacional da Mulher Advogada, né? E lá um grupo de juristas negras, né, escreveram uma carta pedindo cotas no sistema OAB. Né? Então, eu acho que a Cláudia Luna trouxe isso, da gente pensar que os nossos passos vêm de longe e quando nós tivemos a oportunidade de nos juntarmos, e aí o empoderamento, que ele não é individual, você usar um shampoo da moda não vai te fazer empoderada, né? O empoderamento tem que ser coletivo. Naquele momento, nós tivemos o empoderamento suficiente para atuar e escrever aquela carta e, no final de dezembro, nós vimos aprovada a resolução de cotas no sistema OAB como um todo, e a gente sabe que os ataques vieram de todos os lados, né? E até hoje a gente tem essa dificuldade da verdadeira implementação desses sistemas de cotas dentro da OAB, né? Bom, passou-se mais um pouquinho, a gente, no meio dessa briga toda, fundamos, né, o movimento que já foi dito aqui, o Elo Incluir e Transformar, exatamente por conta dessa atuação que nós tivemos na OAB nesse período, né, entre 2019 e 2021, porque, inclusive, eu saí do Conselho um pouco antes, pedi exoneração e denunciando o racismo sistêmico institucional dentro da OAB. E não que eu não soubesse que uma instituição branca não seria racista, mas quando nós disputamos, né, essa eleição em 2018, o que nos foi dito é que seriam tomadas medidas, né, para, eu não vou dizer erradicar, mas pelo menos fazer formações, enfim, para o sistema OAB, para que isso não ocorresse e que, quando ocorresse, as punições necessárias aconteceriam. E a Lázara acompanhou muito para e passo isso, e ela sabe melhor, ela pode até dizer melhor do que eu o que foi que aconteceu, e principalmente depois que nós montamos, né, o Elo Incluir e Transformar, nós fizemos outdoors, nossa, foi um... Enfim, fomos acusadas de tudo, né, Lázara? Bom, a partir daí, gente, a próxima coisa que eu tenho só para trazer para vocês, fazendo esse pequeno... trazendo essa cronologia, né? Atualmente, nós começamos a campanha Ministras Negras para o STF, né? E aí, eu vou até fazer o comercial aqui. A gente tem a minha camiseta, né? Uma ministra negra no STF. Nós temos um site, tá? Que vocês podem buscar, chama Por uma Ministra Negra no STF. Lá tem uma petição, né? E nós estamos ainda buscando assinaturas, porque nós vamos levar essa petição muito provavelmente na próxima semana, porque nós estamos buscando agenda, né, com outros ministros do STF, o Gilmar Mendes já nos recebeu, e outros espaços de decisão, e inclusive estamos tentando falar com o presidente Lula, né? E aí eu não vou falar no ar, mas depois eu falo o que está acontecendo. No coffee break. Mas, enfim, e aí a gente tem aqui a camiseta. Essa camiseta também é uma forma de arrecadar recursos, né, para a gente poder continuar com essa campanha. E é muito interessante, porque durante esta campanha, ela ainda está acontecendo, porque o presidente Lula ainda não escolheu esse nome, e ela vai continuar mesmo depois da escolha, né? Que nós fomos brutalmente atacadas durante essa campanha. E, pasmem, não foi pelo que eles chamam de direita,
ou extrema-direita, ou por conservadores. Nós fomos atacados pelos ditos progressistas, né? E eu vinha até comentando aqui, e eu vou citar o nome porque se ele escreveu o artigo e assinou, né? Marco Aurélio, do Grupo Prerrogativas, diz que era um absurdo a gente estar fazendo uma campanha, porque, imagina, o presidente Lula já tinha escolhido, nunca um outro presidente escolheu tantas mulheres negras para espaço de poder como o presidente Lula. Eu falei, quantas? As duas? Tá. E aí eu volto para essa questão do que a Lázara acabou de dizer, dessas imagens de controle a que nós estamos submetidas. E ontem, por exemplo, Maíra Vida escreveu um artigo bastante interessante. Podem as subalternas julgar? Porque é nesse lugar que nós estamos colocadas. Da subalternidade, da inferioridade. Não é? Eu dava uma aula, inclusive, sábado, para um grupo de mulheres, falando exatamente desses contextos de violação de direitos humanos das mulheres negras, né? E nós ainda estamos nesse lugar, Lázara, de mulheres macumbeiras, irresponsáveis, incontroláveis, porque são raivosas, não é? E eu vou para mais longe de Winnie Bueno. Lélia Gonzalez, na década de 80, já falava isso. Ela tem um artigo, né, falando dessa esquizofrenia da sociedade brasileira, não é? Que nos quer, né, nesse lugar de babá, de empregadas domésticas, não é? Essa convivência, com muitas aspas, né, nos espaços privados da sociedade branca, mas que, ao mesmo tempo, nos inferioriza, nos desqualifica, não é? E Lélia Gonzalez escreveu magnificamente sobre isso na década de 80. Então, é desse lugar que a gente tem que refletir também, né, a questão de gênero e raça dentro da advocacia. Eu acho que o meu tempo terminou, eu agradeço a escuta de vocês. Dani, essa não também. Acho que a gente vai ter uma pergunta, Fazenda? A gente queria abrir para o público uma pergunta para a gente dar incentivar. Acho que daqui a mais alguém? Vai ser rapidinho, tá? Penso que é mais. Zezina. Tem Olá, boa noite. Meu nome é Juliana Valente, sou advogada feminista e hoje também estou aqui representando a bancada feminista do PSOL enquanto assessora de feminismos e direitos humanos. Sou mulher amarela, mais especificamente de ascendência japonesa. Minha família veio de Hiroshima. E daí queria fazer algumas colocações, algumas perguntas, assim, no sentido muito do que a Lázara falou, do que a Luna, do que todas, né, vocês trouxeram, em verdade. Hoje, um pouco mais cedo, eu tive a honra de falar um pouco sobre esse assunto com a doutora Maria Silvia e falei de um comentário de um homem branco muito poderoso dos direitos humanos que me deixou muito chateada. Ele questionou o currículo e a competência de mulheres pretas nesses espaços de poder no governo, etc. E eu fui curiosa olhar o currículo dele, obviamente não tinha nada, o cara não tinha 1/3 da competência que essas mulheres. Então, dentro desse contexto, também falando de raça, classe e gênero, eu queria que se vocês pudessem abordar um pouquinho também, né, dessa coisa de nós mulheres, como a própria Amelinha Telly sempre diz, a gente infelizmente tem que estar com a nossa melhor roupa, o nosso melhor salto para ser ouvidas. Então, sobre essa questão da roupa e também sobre essa questão do etarismo, né? Porque essa colocação que esse homem branco poderoso dos direitos humanos fez foi, nem tem idade suficiente para estar lá.
Então, não tem competência suficiente para estar lá. A gente nunca tem, né, idade ou competência suficiente, ou a gente é mãe, ou com 35 anos, né, eu tenho 33, esse mesmo pessoal me chamou de novinha. Então, a gente é velha demais para ser coordenadora da comissão do jovem advogado, mas velha demais, né, e nova demais para assumir uma outra comissão. Então, a gente nunca está na idade certa. E também, né, a dificuldade da mulher idosa também de conseguir esses espaços. Então, eu queria fazer essa colocação quanto ao etarismo, se vocês poderiam falar. E daí, nessa questão, que daí trago também esse dado enquanto mulher amarela, se vocês pudessem falar também um pouco da misoginia que nós, mulheres advogadas, a gente sofre, né? Nós, mulheres amarelas, a gente é vista como estrangeiras dentro do nosso próprio país. Tem poucos dados, né, sobre violência doméstica contra a mulher amarela, sobre outros tipos de discriminação. Agora, alguns dados notórios e que a gente conhece, que eu vou trazer aqui para vocês, a ONU trouxe que as mulheres asiáticas são as mais traficadas e exploradas sexualmente no mundo. E teve uma pesquisa recente também que o termo japinha ou animes foi o mais pesquisado durante a última década no Pornhub e outras plataformas de conteúdo sexual. Então, nesse sentido, né, queria que vocês falassem um pouquinho da misoginia, né, em todo o aspecto da advocacia, né, feminista, na advocacia de gênero. Eu, quando fui ameaçada de morte por conta da minha advocacia feminista, os xingamentos eram sempre sua puta, sua vagabundinha, sua feia. E daí, sem falar também do assédio sexual que a gente sofre. Então, assim, trazer essas perspectivas também, tanto do etarismo, do assédio sexual e da misoginia, dentro dessa perspectiva de vocês, e agradeço demais o espaço de fala. Obrigada, Juliana. Alguém quer ter a consideração de tudo isso em 3 minutos? Vocês conseguem. Nós vivemos num país estruturado pelo racismo, pelo sexismo. Luiz Abaio já falava que isso está no DNA da nossa sociedade, né? Então, evidentemente, nós vivemos numa sociedade misógina e basta ser mulher, né, para que você sofra todo o impacto desse machismo, dessa misoginia no Brasil. Só que nós, mulheres negras, carregamos um fardo a mais, que é o racismo, né? Eu estive numa atividade com a... Meu Deus, não sei se eu posso falar isso. Mas, enfim, eu estive numa atividade... Não, mas não tem como falar quem é a pessoa, né? Com a ministra das mulheres, né? Faz o quê? Uns 2 meses aqui em São Paulo. E ela fez todo uma preleção, né? Dizendo que ela tinha estudado... Gente, pelo amor de Deus, não estou querendo desqualificar a fala da mulher, não, tá? Longe de mim. Ela fez toda uma preleção falando que ela estudou todos os dados, que ela estudou as pesquisas, né, acadêmicas, enfim, junto com a equipe dela e tal, e que aí ela... Putz, olha, o problema do Brasil é a misoginia. Tá bom. Então, o que nós vamos fazer? Até 31 de dezembro, o Brasil tem que entender o que é misoginia. Gente, significa dizer o quê? Que se o Brasil todo souber o que é misoginia, a violência vai acabar contra as mulheres? Então, eu não sei, né? E eu fico pensando, como é que é isso? Tá? E ela vai, né? Já fomos até convidadas para o lançamento da campanha aí dia 25 de novembro. Ok, mas será que é só isso? Tá? E assim, nós vamos continuar patinando nesses números. E eu não vou nem dizer que é culpa dela, viu? Esse ministério tem orçamento decente para tratar da questão da violência contra a mulher do jeito que tem que ser tratado, com todos os seus vieses, com todas as suas interseccionalidades, num país continental como é o Brasil? Eu falar de violência contra a mulher aqui em São Paulo é uma coisa, falar de violência contra a mulher no Amazonas, que a coitada tem que pegar um barco, a depender do lugar que ela está, e ir buscar ajuda, como que a gente trata isso?
Infelizmente, eu já cheguei numa idade para dizer para vocês que não exista esperança, mas está muito difícil da gente ver uma luz no fim do túnel. Bom, vamos fazer a síntese mais sintética da vida. Falando muito abertamente, esse país não vai mudar enquanto a gente não encarar os 3 grandes pilares que têm que ser movidos. Que é as questões de raça, gênero e classe. Aí a gente sempre fala assim, mas são mulheres negras, por isso que estão falando de raça. Não, vamos fazer um recorte do que é o Brasil. Vamos pensar só em quem são a maioria dos eleitores nesse país. 27% são mulheres negras. Ponto. A maioria do eleitorado brasileiro é feminino e negro. Agora, se a gente olhar para as estatísticas de desenvolvimento humano, quem é que está nos piores índices? Então, enquanto a gente não tiver caráter o suficiente, eu falo em todos os níveis de governança, para assumir que a questão racial não é um problema social, porque tem gente que fala assim, não é raça, é social. Não é. É um problema racial que teve desdobramentos sociais e colocaram determinadas pessoas nos piores níveis de desenvolvimento do país. E aí nós falamos de mulheres negras. E por que eu parto da premissa das mulheres negras? Porque se nós não conseguimos olhar para essa parcela, que é a maior parcela da população brasileira, e entender que enquanto a gente não estiver disposto a dividir os privilégios e dar condições de acesso e de permanência a essas mulheres à ascensão social, nós nunca vamos discutir mulheres amarelas. Porque mulheres amarelas serão invisibilizadas, colocadas dentro do espectro da mulher branca. Então, a gente nunca vai chegar nesses dados. A gente vai continuar problematizando, mas nunca vai resolver a questão no país. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que se a gente não tiver, como país, o interesse em discutir sinceramente os privilégios oriundos dessa criação social que é a raça, a gente não avança. Não adianta querer acabar com a fome se você não acabar com o racismo que subalterniza corpos de mulheres negras. Não adianta você querer acabar com a violência, com as questões do sistema de segurança. Olha para a base, o problema está na base. Só que aí entra um problema que foi muito bem delineado por Lélia Gonzalez. Um conceito freudiano que é denegação. Que é a gente negar a existência de uma situação ou de um problema porque a gente não quer se auto-implicar dessa camada poderosa da branquitude que mantém o status quo disso tudo. Porque às vezes muda-se o suficiente para não se mudar nada. Gente, não é um governo de esquerda ou de direita, não é quem é progressista, quem não é progressista. Enquanto a gente não puser o dedo da ferida, nada vai acontecer. E a ferida é essa. Vamos olhar para o quadro que torna mais difícil a mobilidade social no Brasil. Porque se a gente conseguir enxergar a verdade sobre o que se faz com o corpo de mulheres negras neste país, aí a gente consegue olhar mulheres amarelas, nós conseguimos olhar mulheres árabes, mulheres muçulmanas, nós conseguimos olhar todo um espectro de mulheridades. Mas muitas vezes quando a gente fala que a gente tem que agir nesse espaço, muitas vezes as próprias mulheres se dividem e dizem, mas essas mulheres negras só pensam nelas, elas estão sempre se vitimizando, é sempre sobre elas, é sempre sobre elas. Não é. Quem pode mais, pode menos. Quem pode trazer mobilidade social para uma mulher negra pode trazer mobilidade social para qualquer outra mulher e qualquer outra pessoa. Então, quando nós atuamos juntas e fazemos uma discussão como essa, nós estamos falando de você também. Nós estamos te trazendo para o centro da conversa. Gente, vou fazer só uma consideração assim, muito de coração mesmo. Quero agradecer a generosidade de vocês, porque eu sei que vocês não estariam difundindo todo esse conhecimento com toda essa delicadeza, com todo esse carinho para qualquer público. Então, me sinto lisonjeada. Muito obrigada, porque eu sei que foi uma aula que eu vou reassistir várias vezes. E eu agradeço muito a gentileza da aula dada por vocês.